Olá, meu nome é Vinícius Almeida e concluí recentemente o mestrado em Letras na UFPEL. Hoje vou apresentar para vocês o trabalho que desenvolvi sob orientação da professora Isabela Muzilo, cujo título é Políticas Linguísticas em uma Família de Brasileiros Nipodescendentes. O objetivo desse trabalho é discutir algumas políticas linguísticas adotadas por uma família nipodescendente. Primeiramente, eu vou trazer um aporte teórico sobre políticas linguísticas e bilinguismo, depois vou falar da minha pesquisa especificamente. Políticas linguísticas, bilinguismo, o que é isso? Para o Calvé, políticas linguísticas envolvem um conjunto de escolhas que são tácitas ou explícitas, referentes às relações entre língua e vida social. Qualquer grupo pode organizar e estruturar uma política linguística, pode ser uma comunidade, uma instituição, uma família. Esse tema fica em evidência em contextos onde há duas ou mais línguas, por isso que nós precisamos falar também de bilinguismo. O bilinguismo, segundo Mozilla 2001, constitui-se no uso alternado de duas ou mais línguas por parte do mesmo indivíduo. Portanto, esse conceito engloba um arcabouço muito diverso de falantes que têm características próprias. Por exemplo, existem os monolíngues, que dispõem apenas de uma língua. Existem também os bilíngues passivos. São pessoas que compreendem duas ou mais línguas, mas são capazes de produzir apenas em uma delas. Há também os bilíngues desequilibrados, que é a situação de aprendizes de língua estrangeira. E também os equilíngues, que são pessoas que têm duas ou mais línguas maternas. Sobre esse tema, a autora Souza, 2015, pesquisou mulheres brasileiras que residiam em Londres. Lá ela encontrou três ocasiões: o uso exclusivo do português com os filhos, o uso do português concomitante ao inglês e o uso exclusivo do inglês. Isso é porque no Reino Unido existe uma pressão social muito forte de que estar lá significa necessariamente falar inglês. Então muitas famílias acabavam usando apenas o inglês. Além dessa pressão social, há famílias que deixam de transmitir o português em razão de mitos que envolvem o bilinguismo infantil. Esses mitos, como observa Mozilo, são equivocados, não apresentam base científica. Alguns deles, por exemplo, que as crianças devem aprender uma língua bem e só depois a outra, ou também de que falar mais de um idioma em casa pode causar confusão mental na criança ou pode prejudicá-la em período escolar. Para investigar esses fenômenos, então, entrevistei uma família de brasileiros nipodescendentes composta por 5 membros. Mas, em razão aqui do espaço limitado, vou falar sobre apenas 3 deles: o pai, a mãe e a filha mais velha. Quando eu entrevistei, uma das perguntas que eu fiz para eles era: havia mais de uma língua na tua casa durante a infância? A filha mais velha disse o seguinte: eu cresci no Japão e falava o japonês com meu pai, mesmo ele sendo brasileiro. E a mãe exigia sempre o uso do português, porque ela pensava que, como a família que ainda estava no Brasil, ninguém falava o japonês, então teria que ser usado o português em casa. Ela também não fala muito japonês, então a filha mais velha sempre ajudou com os professores, porque o pai trabalhava muito. Já o pai disse que sempre quis falar português em casa, que nunca quis introduzir o japonês, mesmo morando no Japão. E que isso foi conversado com a esposa. E até também isso não pretende mudar, ele disse. E ela não se lembrava dessa conversa, né? A gente chegou a conversar já faz muito tempo, eu não lembro mais. Com esses depoimentos, cheguei às seguintes conclusões. A mãe exigia que as duas línguas fossem usadas, o que favoreceu um ambiente bilíngue sem que uma língua se sobrepusesse à outra. A filha mais velha, sendo equilíngue, desde pequena funcionava como uma mediadora, uma intérprete na comunicação entre sua mãe e os professores. E há uma contradição entre o relato da filha e do pai. Ele diz que mesmo estando no Japão, então os filhos iriam ter contato com o japonês, por isso usar o português em casa. É isso, muito obrigado.